E continuando essa série de entrevistas com os pré-candidatos e candidatos ao governo do estado de São Paulo, hoje nós temos a honra de receber aqui Cláudio Fernando de Aguiar, do PMN. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade e o amigo telespectador. Começando então esse nosso bate-papo, seria legal você falar um pouco para a gente sobre o PMN e qual é a visão política do partido. O PMN é o Partido da Mobilização Nacional. Ele tem mais de 30 anos de fundação e atividade no país. Eu estou no PMN há 11 anos, Rodrigo, por exemplo. Eu sempre gostei da mobilização nacional porque ele sempre trouxe soluções imediatas à população. Então, dentro dos partidos políticos, alguns se denominam de esquerda, outros se denominam de direita. A gente denomina que o PMN é um partido de centro ou um partido da necessidade. A população, ela tem necessidade e o político tem que atender à necessidade da população, independente da sua posição de esquerda ou direita, que acabou virando uma moda no Brasil e no estado de São Paulo, essa questão do lado, mas a necessidade é o que importa para o PMN. Legal. E dentre tantos os partidos, o que o levou a optar pelo PMN? A minha amizade, a minha admiração pela direção nacional do PMN, ela é longa, né? Lá no Guarujá, onde eu fui presidente municipal durante alguns anos, todos os projetos que nós apresentamos à população, o PMN esteve junto conosco. E você sabe que na política tem muito puxa-tapete, compra-legenda, quando você quer algo que seja bom para a população, e geralmente tem políticos que trabalham em prol das empresas, naquele momento a empresa ela entra e compra a sua legenda, compra o partido, e durante esses 11 anos de partido, o PMN nunca permitiu que os nossos projetos eles fossem naufragados. Sempre a doutora Thelma e hoje o Massarolo, que é o presidente nacional, sempre nos manteve firme nisso. Com isso, nós conseguimos disputar muitas eleições, já conseguimos eleger vereador da nossa cidade e agora, há 8 meses, eu assumi a presidência estadual do PMN. Então, isso é muito importante porque o mesmo trabalho que eu apliquei no Guarujá, quando secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Portos, secretário de Aeroportos do município, que eu fiz um trabalho muito positivo, nós estamos conseguindo levar essa proposta hoje para o estado de São Paulo, graças ao partido que tem nos dado espaço para isso. Agora conta pra gente, Cláudio, o que o motivou a esse desafio que é concorrer ao governo do estado de São Paulo? Muito importante a sua pergunta. Hoje as pessoas elas dizem que elas não gostam de política. Eu ouço muito, não gosto de política, eu não vou votar. Aí quando você vai olhar as pesquisas, 35% das pessoas não sabem quem votar e outras 15% ainda dizem que não irão comparecer às urnas. Eu sou professor universitário, sou empresário e também sou perito em cálculos judiciais, né? Geralmente eu movo perícias contra bancos, os juros sobre juros, entre outras coisas. Me senti na obrigação de discutir o Estado, porque quando você não quer discutir política, quando você está chateado com a política, o caminho de dar as costas para a política é o caminho que o político corrupto quer. Quando você não comparece às urnas, aquele deputado estadual, aquele deputado federal que compra voto, aquela pessoa que faz a boca de urna, aquelas pessoas que possuem interesses particulares com empresas, elas se fortalecem. Então eu fui na contramão e decidi lançar minha candidatura para poder discutir o Estado matematicamente. Por isso eu convido as pessoas que estão também chateadas com a política, que elas venham participar, porque simplesmente não votar significa manter o que está aí há mais de 24 anos no estado de São Paulo, bem como no meu país, essa corrupção toda que nós temos visto, né, Rodrigo? Exatamente. Agora, Cláudio, Santana de Parnaíba e Barueri são duas cidades, vamos dizer assim, lideradas há um bom tempo pelo PSDB, assim como São Paulo. Caso o senhor seja eleito, melhor você seja eleito, quais são os seus projetos para a região oeste de São Paulo, né, para essa região, e Santana de Parnaíba, Barueri, quais serão os seus projetos para essa região? Santana de Parnaíba, Barueri, bem como todas as cidades que desenvolvem o estado de São Paulo, elas possuem uma necessidade imediata, que é a geração de empregos e que é o crescimento da região de forma geral. E como é que você vai gerar crescimento no estado de São Paulo? Outros estados concorrem conosco, eles cedem terras para as empresas poderem se instalar e cada um tem uma forma matemática para poder fazer isso. Mas ninguém nunca mexeu no custo. O PSDB nunca mexeu no custo. Ele sempre gera cargos sobre cargos, são mais de 40 mil cargos ligados ao governador.
Só no gabinete do governador possui 300 cargos dentro do gabinete. As pessoas, se você pegar 300 pessoas, não cabe no espaço físico da sala do governador. E dessa forma também nós temos outros mecanismos. Por exemplo, na última eleição, o Geraldo Alckmin recebeu 40 milhões de reais de doações das empresas de pedágio. A indústria da multa, por exemplo, patrocinou a campanha do José Serra, que isso também aconteceu em São Paulo ao Senado. E quando você vai encontrar uma discrepância dos países ricos do mundo, uma vez que aqui as empresas de multa, elas colocam lá um radar móvel na descida e na reta. As empresas de pedágio, eu acabei de entrar agora na rodovia para poder chegar aos estúdios, você mal entra e já paga. Você não usa e paga, você paga e talvez use, porque eu andei 1 quilômetro dentro da rodovia. Então nós temos que gerar economia, o estado mais rico do país, mas também o estado que mais gasta no país. Você não pode trabalhar 4 meses e 15 dias simplesmente para poder pagar impostos. Então nós vamos fazer o desenvolvimento através da redução de custos e devolvendo isso em investimentos para todos os municípios do estado de São Paulo. Agora, uma pergunta muito importante que, inclusive, nós recebemos sempre aqui na nossa emissora dos nossos espectadores que querem saber, existe algum projeto para a despoluição do rio Tietê que corta tanto Santana de Parnaíba como Barueri? É algo emergente, né? Eu ouço isso desde a época do Maluf, quando o Maluf foi governador. Eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos. E todo mundo fazia essa promessa do rio Tietê e os interesses privados não conseguem ultrapassar os interesses públicos, infelizmente. Hoje nós temos aí, por exemplo, a taxa de esgoto que a Sabesp cobra. E como é que ela faz a soma da taxa de esgoto? Aquilo que entrou no relógio, ele multiplica por 2 porque compreende aquilo que saiu do relógio. E cadê a solução da Sabesp para isso? A Sabesp possui hoje um cabide de emprego para cargos comissionados do governador para poder agradar diversos partidos políticos, onde não se aplica nem ciência, nem tecnologia para poder gerar desenvolvimento para o Estado, bem como solucionar o grande problema do rio Tietê. Então eu tenho certeza que a Sabesp, bem gerida, a Sabesp consegue dar essa solução, uma vez que a Sabesp é uma das empresas que mais tem lucro no mundo. E até discorda de algumas posições da Sabesp, por exemplo, de ser uma empresa de capital aberto, quando ela tinha que simplesmente atender a população na sua necessidade básica, que é o fornecimento de água, captação de esgoto e tratamento desse esgoto. Então o Estado ele transformou a Sabesp em uma grande empresa para poder atender os seus anseios e não atender os anseios da população, dessa forma de costas para o rio Tietê, que eles não conseguem nem cuidar das águas que caem no rio Tietê, hoje sem tratamento em muitos municípios. Maravilha. A gente tem visto entrevistas suas dizendo que para a melhoria do Estado é imprescindível diminuir os gastos públicos. Sendo eleito, de que maneira pretende fazer isso? Eu vou falar, por exemplo, o nome agora do Partido Municional Nacional. Vou dar um exemplo lá em Brasília. Isso acontece igualzinho em São Paulo. São os interesses pessoais. Agora os deputados federais aprovaram, bem como os senadores aprovaram, que o convênio médico para os filhos de deputados e senadores, eles são dependentes até os 33 anos. Tu tem ideia o que é um cidadão ser dependente com 33 anos? Só se ele tiver algum tipo de, algum problema muito grave, né? Então, é um caso sério. Então, o que o Estado, o que a nação tem feito dentro da Câmara e do Senado e também acontece aqui também no Estado de São Paulo? Nós tivemos, nos últimos 4 anos do Serra e nos primeiros 4 anos do Geraldo Alckmin, mais de 100 processos arquivados contra o governo do Estado. Nós tivemos a merenda, que até hoje não foi investigada, o metrolão, que até hoje não foi investigada. Lá em Guarulhos, o sistema de metrô, ele chega até o aeroporto e fica ali a 1,5 km do saguão. Você consegue compreender quantos bilhões de reais foram gastos para poder fazer isso? Então, quando a gente vai falar em redução, nós temos que tirar essa mamata. Se o cidadão comum ele tem apenas um 13º salário, por que os deputados têm o 13º, 14º, 15º? Pessoas com férias 2 vezes ao ano, muitos cargos comissionados que não têm obrigação de comparecer. Essas artimanhas que acontecem em Brasília acontecem de forma idêntica aqui em São Paulo. Por isso que nós somos contrários, eu particularmente,
Sou contrário à reeleição. Eu acho que a maior punição que o político pode ter não é simplesmente a população não comparecer às urnas para poder demonstrar a sua revolta, ou até mesmo votar no Tiririca para demonstrar que prefere um palhaço a um deputado. É não reeleger nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, para que os próximos que vierem ocupar esses cargos tenham um compromisso com a população e, de forma imediata, tirar esse cabide de emprego que acontece no estado de forma direta, bem como essas licitações que facilitam a família do A, do B e do C, encarecendo o custo do estado, como acontece hoje, por exemplo, nas rodovias, de forma direta no pedágio e nas multas, e nos custos de muitos utensílios que o estado utiliza no sobrepreço desses produtos aplicados de forma direta. Ótimo. Pergunta agora do espectador. Como administrador, qual seria a estratégia para lidar de maneira mais eficiente com a gestão financeira do Estado? Porque as empresas, elas têm lá os seus cabeças para ajustar a gestão financeira de uma empresa. Como que seria acontecer isso dentro de um Estado, num governo do Estado? Tinha que ser feito de forma aberta. Hoje, quando um prefeito de uma cidade ele se encontra encurralado porque ele não consegue aprovar alguma lei, ou quando um governador se encontra encurralado porque ele não consegue aprovar algum desejo que ele gostaria de ter, ele concede sessões a esses deputados ou a esses vereadores, como aconteceu agora, por exemplo, em Brasília, lá que o Michel Temer ele liberou para diversos deputados federais bilhões de reais de emendas para que ele não seja investigado enquanto presidente. O próximo governante do Estado de São Paulo, ele tem que ter o compromisso de fazer com que a população participe disso. Nós temos que politizar a população de forma geral para que eles saibam quando o governador está com a faca no pescoço, o prefeito ou o presidente. Não dá mais para fazer a política do troca-troca. Deputados ocupando os cargos do governo, empresas ganhando licitações de forma direcionada e dessa forma quem vai ter que pagar a conta é o cidadão que está em casa. Então eu pretendo, se eleito, sim, fazer um governo aberto com a população, assim, como estamos falando agora, para mais de 30 milhões de pessoas enquanto governador, demonstrando quais são as medidas de forma direta, e o deputado que decidir fazer oposição do quanto pior, melhor, que ele consiga explicar para a população nas próximas eleições por que o fizeram. Porque, enquanto isso, no estado de São Paulo, nenhum deputado estadual trabalhou em prol da população. Por isso que nós não tivemos nenhum crime investigado até agora e mais de bilhões de reais extraviados de forma direta. Está aí o Tribunal de Contas que não me deixa mentir. Ótimo, Cláudio. Então, agora, para a gente finalizar, você tem 2 minutos para mandar o seu recado para os nossos espectadores. À vontade. Rodrigo, agradeço também a direção da TV, também agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando para os amigos telespectadores e dizer que estamos vivendo um momento crucial na política, né? As pessoas estão aí brigando entre direita e esquerda, parece até aquela briga entre Corinthians e Palmeiras, mas quem está perdendo de lavada é a população, porque de forma direta não quer participar das eleições, enquanto isso muitos deputados estão aí tentando se locupletar dessa tristeza que a população vem vivendo. Nós temos que sim ir às urnas e não reeleger absolutamente ninguém, e as pessoas investigadas, elas têm que ser banidas da política. Chega de eu gosto desse, eu gosto daquele, nós temos que gostar de si próprios, e dessa forma eu peço para que as pessoas analisem todos os candidatos e votem de forma consciente. Muito obrigado, Cláudio. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Rodrigo. Cláudio Fernando de Aguiar, do PMN. Muito obrigado.